Pessoal, vamos falar um pouco de notícia internacionalizada, né? Não é nem notícia internacional, tem a ver com o Brasil, mas está internacionalizada. Bora começar com essa matéria aqui do Pleno News. Agora sim, agora o Lula vai tomar o rumo certo. Afinal, um monte de artista, um monte de extremista de esquerda resolveu dar as cartas para o Lula, né? De como ele deve comandar a política externa do país. Ah, meu Deus, isso não vai dar certo, vocês sabem disso. Em carta, artistas pedem a Lula que rompa relações com Israel. Artistas, intelectuais e advogados se reuniram em carta conjunta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo que ele corte relações diplomáticas comerciais com Israel, devido ao que chamaram de carnificina insuportável na faixa de Gaza. O texto é assinado por 44 personalidades, olha só que bonitinho, incluindo os cantores Chico Buarque, Gilberto Gil, Emicida, os atores José de Abreu, Wagner Moura e o político José Dirceu. Pois é, só coisa boa, né? Só gente boa pedindo aí para Lula encerrar, né, as relações diplomáticas com Israel, né? Que ideia mais tosca. Essa é a verdade. Gente, se tem uma coisa que é insano de se falar agora, é o rompimento de relações com Israel. Cá entre nós, a medida do Lula de já tirar o embaixador de Israel já foi uma medida insana. Pesquisa aí o Stand Up Fuzz, o André Lage, e vai lá e olha que insanidade, é um desrespeito ao povo de Israel o Lula tirar já o embaixador de lá e falar que não vai colocar de volta. Não sei se vocês lembram, mas nessa história toda que começou com o Lula metendo a língua, né, onde não devia, essa história toda que começou lá, o agredido foi Israel. Quem começou a sofrer a violência foi Israel. E em momento algum, Lula presta solidariedade ou reconheceu os agressores de fato, como eles realmente são. Então, assim, cá entre nós, tá do lado errado, é vergonhoso o ponto de vista aí do Lula. Vamos lá, outra matéria, agora do Globo. O Brasil fez aliança com o agressor por interesse comercial, afirma o Zelensky. Em conversa com jornalistas latino-americanos, o presidente ucraniano não conseguiu esconder a irritação com posições do governo brasileiro sobre a guerra. O Poder 360 também tratou do caso, né? Não entendo porque o Brasil está do lado do agressor, diz Zelensky. O presidente da Ucrânia pede que Lula dê um ultimato à Rússia para pôr fim à guerra ao invés de se aliar a fascistas. Que coisa, hein? O Lula agora sendo chamado de aliado de fascista. Como a vida é irônica, né? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na quinta-feira que não entende o posicionamento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à guerra contra a Rússia. Abre aspas. Não entendo. Falou Zelensky em entrevista a jornalistas latino-americanos em Kiev. Diga, por acaso, presidente Lula, por acaso não quer ter essa aliança? Por acaso o Brasil está mais alinhado com a Rússia do que com a Ucrânia? A Rússia nos atacou. O Brasil tem de estar do nosso lado, dar um ultimato ao agressor, em nome do resto do mundo. Uma amizade com alguém que tem uma ideologia e uma visão fascista não pode trazer benefícios, completou o ucraniano em referência ao presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Vem cá, vou ser sincero com vocês, não é que eu morra de amores pelo Zelensky, não. Eu acho que o Zelensky também tem um monte de erros que o presidente aí ucraniano vem cometendo, tá? Então, não dá para ele pagar de santinho nessa história, não. Mas, entretanto, todavia, contudo, o agressor realmente é a Rússia, tá? O agressor é a Rússia. Na minha visão, aqui o Lula tinha que calar a boca, ficar no cantinho dele, vai preocupar com a guerra interna que nós estamos vivendo aqui dentro do Brasil, que é uma criminalidade assustadora, que é uma economia indo para o buraco, que é as contas públicas indo para o buraco. Para de dar palpite nesse negócio de Israel, de Ucrânia, deixa a briga deles para lá e deixa eles resolver o problema deles para lá, tá? Quer negociar? Negocia com Rússia, negocia com Ucrânia, negocia com Israel, negocia com a Palestina, vende para eles, recebe
e falar, ó, vocês aí, eu aqui, nós só estamos negociando, tá? Que é só negócio. E pronto, tá? Não fica dando palpite, não, que a gente já viu que a maioria dos palpites que vem do Lula aí estão indo pro lado errado, tá? Outra questão, matéria da Folha de São Paulo agora. E os Estados Unidos entrando, né, nessa confusão aí em relação à liberação de armas para a Ucrânia também, tá? Os Estados Unidos e aliados desafiam a ameaça nuclear de Putin e libera uso de armas contra a Rússia. Os Estados Unidos e seus principais aliados na OTAN decidiram desafiar as ameaças nucleares de Vladimir Putin de forma aberta pela primeira vez desde que o presidente russo determinou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Após uma sequência de anúncios de membros da aliança militar ocidental permitindo o emprego de armas doadas a Kiev contra alvos no território russo, o que havia levado Putin a alertar contra o risco de uma guerra global. Washington e Berlim cederam e acompanharam os aliados, contudo, fizeram de formas distintas. Beleza, deixa eu te explicar isso aqui. Tem uma região ali da Ucrânia chamada Kharkiv. E essa região está sendo atacada pelos russos. Então, a Ucrânia está desesperada, porque o armamento da Ucrânia não está dando para resolver o problema. Então, a Ucrânia pediu aos Estados Unidos para que pudesse usar armamento americano para se defender. E o governo Biden autorizou, falou, ó, para defender a região de Kharkiv, vocês podem utilizar, tá? Porque os russos estão atingindo e atacando aqui a região de Kharkiv. Então vocês podem usar aí para defender. Já alguns outros países, eles vão além, até a França. Falou, ó, não, a Ucrânia está se defendendo. Sinceramente, pode usar até os armamentos americanos, né, por meio de autorização da OTAN, até para atacar o território russo também. Já o Putin, ele falou que se isso acontecer, ele vai começar uma guerra mundial nuclear. E os Estados Unidos falou, deixa eu ver, não vou ficar com medo não, vou partir para cima. Então, sabe, a gente está a um fio dessa escalada da Ucrânia aí poder tomar proporções muito maiores do que a gente possa imaginar. A gente está a um fio de que isso possa acontecer. Então, assim, acho que agora o melhor momento é parar, esperar, ver o que vai acontecer, para depois abrir a boca, né? Aqui tem que ter sanidade mental, né? Coisa que a gente viu que o governo brasileiro não anda tendo muito. Mas é importante a gente parar para analisar aqui também que, sabe, isso aí, se sair uma escalada global desse conflito aí com Rússia, Ucrânia, isso, de certa forma, pode atingir o Brasil de forma econômica. Isso aí é tenso, né? Tenso demais. E a gente fica sempre apreensivo com isso. Vamos falar do Trump agora? Trump pode voltar e manter candidatura à presidência, apesar da condenação. O pessoal está pensando aí, nossa, e agora? O Trump condenado, guilt, né? Ou seja, condenado. Poderia o Trump ser o próximo presidente dos Estados Unidos? Pois é, matéria do R7, Trump pode votar e manter candidatura à presidência, apesar da condenação, né? Olha, o Donald Trump, ele reside na Flórida. Lá na Flórida tem uma das leis, né, tem a legislação sobre questão eleitoral as mais rígidas do mundo, tá? Dos Estados Unidos, perdão. Dos Estados Unidos todo. Mas como, segundo eles, essa questão do Donald Trump aconteceu fora da Flórida, ele tem que observar as regras da legislação de lá de fora, tá? Então, isso não vai trazer a prisão a curto prazo para o Donald Trump e muito pouco provável que isso vai impedir o Donald Trump de concorrer. Só para vocês terem noção, hoje a sensação de que grande parte do povo americano tem é que é uma perseguição igual acontece aqui no Brasil com o Jair Bolsonaro, né? Há uma grande parte da população que tem o sentimento de que há uma perseguição descarada contra o Bolsonaro. E isso acontece também lá com o Trump, porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, acho que 2016 ou antes, não lembro a data, o Donald Trump teve um caso com uma prostituta. Ok.
Ele não era candidato, não era presidente, não tinha nada a ver com política. Mas, em 2020, né, na época, 2020, na época da campanha, o Trump, 2018, não lembro a data, o Trump foi concorrer, né, foi ser candidato. E aí essa moça na liberdade de expressão, tá? Essa moça chegou até o Trump e falou, eu quero grana, senão eu vou acabar com a sua reputação. Então, assim, o Trump foi extorquido, tá? E aí ele falou, não pode acabar com a minha reputação. Toma aqui, ó, 1.500 dólares, 150 mil dólares, cala a boca, some e esquece. O problema é que esse dinheiro veio de pagamento da empresa dele, tá? E aí foi declarado como gastos jurídicos. E não foi gasto jurídico, foi um cala-boca para a mulher. E aí, dentro disso aqui, eles fizeram esse escarcéu todo aí contra o Donald Trump. E a sensação que o povo americano está tendo é que, peraí, vir julgar isso agora, nessa hora, contra o Trump, cara, não acharam corrupção, estão inventando firula aí para poder condenar o cara. Alguém fez a tradução do discurso do Trump logo depois da condenação, né? E aí eu vou colocar para vocês. O perfil é o Quebrando Falácias, eu sempre cito a fonte. 72 anos sem ficha criminal, mas bastou concorrer à presidência para receber tonelada de processo. O único julgamento que importa é o das urnas, dia 5 de novembro. Escuta aí comigo a tradução da fala do Trump. Foi uma desgraça. Foi um julgamento manipulado por um juiz corrupto e com conflito de interesses. É um julgamento manipulado, uma lástima. Eles não nos deram uma mudança de local. Estávamos com 5% ou 6% neste distrito, nesta área. Este foi um julgamento manipulado e vergonhoso. Mas o veredito real vai ser dia 5 de novembro pelo povo. E eles sabem o que aconteceu aqui, e todo mundo sabe o que aconteceu aqui. Você tem um ministério público respeitável e a coisa toda, nós não fizemos nada de errado. Sou um homem muito inocente e está tudo bem. Estou lutando pelo nosso país, estou lutando pela nossa Constituição. O nosso país inteiro está sendo manipulado agora. Isso foi feito pelo governo Biden para ferir ou machucar um oponente, um adversário político, e acho que é uma desgraça e vamos continuar lutando. Vamos lutar até o fim e vamos vencer porque nosso país foi para o inferno. Não temos mais o mesmo país. Temos uma confusão dividida. Estamos em declínio grave. Milhões e milhões de pessoas entrando no nosso país agora, de prisões, de instituições psiquiátricas, terroristas, e eles estão dominando o nosso país. Temos um país que está em apuros, mas esta foi uma decisão manipulada desde o primeiro dia, com um juiz com conflito de interesses que nunca deveria ter sido autorizado a julgar este caso, nunca. E vamos lutar pela nossa Constituição. Isso está longe de acabar. Muito obrigado. Pois bem, esse aí foi o discurso do Trump, né? Logo depois de saber das condenações. O Von Serran, ele fez uma análise, tá? Que eu achei ponderada e interessante. A condenação de ontem só vai aumentar as dúvidas sobre perseguição política. E, no fim, ajudar Donald Trump a voltar à Casa Branca. Né? Bem semelhante a questão do Bolsonaro, se o Bolsonaro não ficar elegível, né, diferente do que aconteceu lá, lá nos Estados Unidos, né, isso vai dar força ao Bolsonaro indicar um sucessor. Biden está decrépito, né, não existe um nome para os democratas. Tiveram de recrutar o Robert De Niro, aquele ator, para ajudar, mas nem assim vai vingar. Ainda aposto em Trump. Mais investigações vão continuar até a campanha. E logo teremos novidades sobre plataformas que agiram conforme seus interesses em várias eleições internacionais. A canhota americana sabe disso, mas tinha de jogar algo na mídia para frear o crescimento nas pesquisas do Donald Trump. Então, eles vêm fazendo igual a mídia aqui no Brasil, né? Jogando, mas a joia do Bolsonaro, mas não sei o quê, e a baleia, e aquilo, e não sei o quê, para ir tentando minar a imagem o tempo todo do Donald Trump nessa discussão toda, né? E uma coisa que chamou a atenção, olha só, quem está do lado do Biden, do Trump nessa história aqui contra o Biden? O Putin. Pois é, a Rússia condena o veredito de Trump como eliminação de adversário político nos Estados Unidos.
Cá entre nós. Vamos ser hipócrita, não, né? Quem é, e olha que eu sou favorável, torço para ver o Donald Trump na presidência logo, para tirar a esquerda. Mas quem é o Putin para falar em perseguição política, né, gente? Vamos ser honestos aqui, né? Mas nesse caso, até a Rússia já comprou a ideia aí de que é uma perseguição. Então, assim, o recado internacional é esse, gente, é uma perseguição. A Rússia denunciou hoje a eliminação de adversários políticos nos Estados Unidos depois de Donald Trump ter sido considerado culpado num julgamento em Nova York, 5 meses antes das eleições presidenciais. A eliminação de adversários políticos está em curso por todos os meios legais e ilegais possíveis. Isso é óbvio, disse o porta-voz do Kremlin, presidência russa, Dmitry Peskov, citado pela agência francesa. E tá certo, né? Tá certo. Isso aí tem cara de perseguição política. Assim, a gente tem que entender que é muito complicado, porque assim, o interesse do momento de agir, da hora de agir, a gente viu isso aqui durante a Lava Jato, a gente viu isso aqui durante as eleições de 2022, o que o STF está fazendo aí contra Bolsonaro e seus aliados. A gente vê que, sabe, o judiciário, antes de mais nada, está se tornando um poder político. Então, é por isso que eu defendo, se tornou um poder político, receba votos, se candidate, receba votos, e aí a população me escolheu, de acordo com a escolha da população, aí a responsabilidade é da própria população que escolheu, mas os juízes não foram escolhidos pela população. E aí, nesse ponto de vista, acho absurdo serem poderes políticos, se tornarem poderes políticos e deixarem a aplicação restrita da lei de lado, né? É isso, pessoal. Obrigado, tá? Quem puder compartilhar, dar uma ajuda aí, eu agradeço muito e até o próximo editorial.